esse é um período de as férias de verão lá Férias de verão. Férias de verão. verão, ai, que bom. E nós aqui a Não fica com friozinho, tá? Frio. E aí a proposta principal é lançar os outros tantos, né? Então aí Podemos ver? Claro. Isso, tem uma curiosidade, desculpa te interromper, Flávio. Dentro desse trabalho da assessoria, quando o Flávio veio fazer o Pigarreios, o livro já estava editado pela Chiado. E quando o Flávio falou assim, olha, eu tenho um outro livro que eu gostaria de editar, o que vocês me sugerem? Aí, como ele estava no Brasil, estava procurando uma editora no Brasil, nós indicamos a Penalux. Então, assim, não só produzimos livros, mas também indicamos, dependendo da necessidade do autor, do que o autor espera do mercado, a gente também indica algumas editoras. São amiguinhos. Sim, a Infinita é toda boazinha, né, no mercado, assim, a gente não quer competir com ninguém. E a Penalux, né, que foi a editora indicada, eles fizeram um trabalho muito bom, muito bonito. Pode-me passar esse também, por favor. Não só edição, mas estão fazendo divulgação lá no Brasil. É um pessoal muito sério, né? E eu acho que eu estou bem cercado aí nesse caminho aí, das pessoas certas. Com as pessoas certas, né? Aqui com a Infinita, dando todo esse apoio, e no Brasil com a Penalux. Vamos lembrar, para quem ainda não está muito familiarizado, que a Infinita não é uma editora. Não, nós somos uma produtora, né, onde produzimos livros, produzimos eventos, e o principal trabalho é a assessoria literária de acordo com a necessidade do autor, o que ele precisa para dar continuidade ao seu trabalho, seja indicação de editoras, ou seja, divulgar os próprios livros que já tenha, ou, se for o caso, produzir livro conosco. Mas o principal é divulgar a obra e o autor. Sim. Muito bem. Flávio, o que é que o inspira para você poder parar e pôr ali a mão à obra? Eu acho que é muito cotidiano, né? Quer dizer, eu não consigo muitas vezes identificar como é que as ideias vêm, né? Mas porque elas vêm muito de repente, né? Meio e em situações meio inusitadas, né? Como eu já comentei algumas vezes em outros lugares, que às vezes eu estou assistindo uma conferência de matemática, né? E talvez o assunto não esteja tão interessante e tal, não sei o quê, né? Eu não saiba a resposta raiz quadrada de 3.000. E aí minha cabeça começa a voar e eu começo a escrever, né? Então, em outros momentos, isso tem acontecido com uma certa frequência, eu acordo de noite com uma ideia, com uma frase, às vezes uma expressão, tal, não sei o quê. E eu sei que, vai ter um longo trabalho para desenvolver aquilo, né? E apurar o texto, tal, não sei o quê, mas às vezes começa com uma frase que eu sonhei, tal, não sei o quê, aí eu tenho que acordar, escrever aquilo lá. Então o bloco e a caneta têm que estar sempre Tem que preparados. estar sempre perto, tal, não sei o quê, eu tenho sempre um caderninho, tal, não sei o quê, que vão anotando as coisas, né? Para depois trabalhar um pouco, né? Então, eu não... É muito... E muitas vezes chega, hoje eu vou escrever, acordo cedo, me preparo, tal, não sei o quê, sento lá e não acontece nada, né? Quer dizer, a menos que eu tenha algum texo já começado, em que eu tenho que trabalhar, tal, não sei o quê, mas às vezes acaba uma inspiração, de onde é que vem, quer dizer, é uma coisa interessante, né? Porque ela vem quando menos se espera, né? E atropela a gente, tal, não sei o quê. Agora, em termos de temática, eu acho que sempre a minha escrita é um pouco, talvez, intimista, né? Eu sempre tento desenvolver algum personagem, características, umas situações, tal, não sei o quê, meio do cotidiano, né? Acho que tem muito de relação entre casais ou grupos de pessoas, tal, não sei o que. Acho que eu gosto muito de escrever na primeira pessoa do singular, né? Sim. Mesmo quando é uma história que não tem nada a ver comigo, tal, não sei o que, né? Então, olhar um pouco. Então, pode ser que eu saia daqui, tenha alguma ideia ali na esquina, tal, não sei o que, e já, né, começa... Sim. E essas ideias, essas inspirações, de vez em quando também o acordam à meia-noite, é isso? Sim. Eu tenho várias experiências aí que o conto ou a história começa no meio da noite, realmente, acordando. E às vezes, por exemplo, quando
muitas vezes aqui, né? Tá meio friozinho, tal, não sei o quê, para levantar e escrever, eu fico com preguiça. Mas aí eu fico olhando assim, não, mas se eu não fizer isso, daqui a 5 minutos esqueço, né? Esqueço a frase que eu pensei, ou a ideia, tal, não sei o quê. Então, mesmo no frio, aí eu tenho que levantar e ir para o canto lá e escrever. Flávio, e porquê estes títulos? Aqui este primeiro, Pigarreios, e Mais uma aqui palavra. outros tantos. O pigarreios, inclusive, é uma palavra que dessa maneira não existe, né? Quer dizer, existe o verbo pigarrear, né? Ou então, mas um pigarreio, assim, como dessa maneira. Aqui em não Portugal é existe. pigarreio também. Eu não... Não. Aqui no Piu-rei. negócio que a gente faz com a garganta. É, quando a gente limpa a garganta. Acho que é assim, piu-reia. Lá é pigarreios. Aí, Ok. E aí. Não, pigarreio não, lá é pigarrear, né? É pigarrear, isso, tem o verbo, né? Mas pigarreio. não existe o pigarreio. Mas eu achei que ele tinha uma sonoridade interessante. Muitas vezes eu escrevo muitas coisas a partir da sonoridade, né? E é uma história, né, em que, quer dizer, que é contada de 2 ou 3 maneiras, né? E em todas elas tem essas pausas, né? Então, um pigarreio, muitas vezes, você não sei como continuar a história, eu posso parar um pouquinho, pigarrear um pouco, não sei o que, né? Enquanto estou pensando no que falar, tal, não sei o que. Então, foi um pouco nesse sentido que eu coloquei esse título, né? Então, são histórias que tem umas pausas, né? Na verdade, é a mesma história contada por várias pessoas, mas que tem as pausas, e essas pausas seriam os pigarreios, né? Digamos, uma maneira de dar uma quebra na narrativa. Né? Muito bem. E esse é o único romance que eu tenho. Este? Né? Todos os outros meus livros são ou de contos ou infantis. Né? Tem um aqui que é o infantil, que eu lancei recentemente. Eu gosto muito que dessa giro. capa. Guarda-trecos. Está muito bonito. Né? Mas, em geral, eu escrevo contos. Eu me sinto mais... Mas um professor universitário de matemática a escrever contos para crianças. Para crianças. Não bate, como a gente diz aqui, não bate a bota com a perdigota. Não é? Isso que é o mais interessante, né? Pois, realmente. O exercício da... E os seus alunos da universidade, o que é que dizem sobre isto? Eu tento não puxar o assunto com eles, né? Principalmente porque você está numa disciplina... O professor não puxa o assunto com os alunos, mas os alunos puxam o assunto com o professor. Muitas vezes eles descobrem e puxam, né? Depois que... quando eu estou ensinando, né, aí tem toda aquela questão de avaliação, não sei o quê, fica muito complicado muitas vezes você fazer propaganda, né, dos livros, tal, não sei o quê. Então isso eu não faço em sala de aula, né? Mas eles descobrem que a gente escreve, descobrem o blog e tal, não sei o quê. Nesse último livro, por exemplo, Outros Tantos, né, foi o lançamento lá em São Paulo em setembro, e aí de repente lá no lançamento apareceu um aluno meu, apareceu, não tinha convidado né, em sala de aula ninguém, então não sei o quê, mas ele descobriu que estava lançando o livro, foi lá e apareceu, e aí comprou. Olá, professor, já Pode viu? ser esse? Ele, por sei lá, de surpresa. Isso, né? Sim, senhor. Muito bem. Essa é uma experiência que eu tive, né, de escrever infantil. E quem é a Márcia, Flávio? Márcia é minha esposa. Pronto, porque o livro é dedicado à Márcia. Isso é ela. Muito bem. É o que está aqui escrito. Porque quando o Ricardo começou a desfolhar, chamou-me a atenção. E eu, ui, quem é que o livro é dedicado? E eu pensava que a Márcia fosse uma criança, afinal. Já foi. É uma né? menina. Já foi. É uma menina, não é? Nós temos sempre uma criança dentro de nós, não é assim, Márcia? Pronto, é que eu estou a falar com ela porque ela está ali atrás, armada em paparazzi. Muito bem, muito bem. Não, e essa aí é uma história de uma menina que quer ser bailarina, tal, não sei o quê. Né? E é dedicada à Márcia, não só por ser a minha esposa, minha companheira aí mas também porque a Márcia foi uma bailarina. Foi bailarina? Ela dançou e tal. E aí, então, Muito bem. Foi a música inspiradora. Claro. Mas eu gosto muito da ilustração também. A Lucília, que é a ilustradora, ela foi bastante feliz na maneira como ela Muito como ela bonito. fez, assim. Muitos parabéns, está muito bonito. E adoro a capa. Está muito Tá bonito. giro, cara.
Muito bem. Bem, vamos começar a meter as fotografias Vamos, também no sim, ar. senhora. que é Deixa eu para só botar um parentezinho quando ele falou isso, Força. que como professor, ele também Então esperem aí ensina... só 10 minutos, está bem? Ah, não, Tirem a senha. Como professor, ele também ensina a mim, né, que estou fazendo assessoria, e aos leitores. Então, quando ele foi no programa da rádio, que disse, meu processo criativo é pegar um papelzinho, eu vou anotando, isso aqui, fiquei com aquilo na cabeça. Nesse dia, acordei de madrugada com uma frase na cabeça, porque eu também escrevo, mas parei um pouquinho, enfim. E, inclusive, esse livro daqui, indiquei porque eu fui convidada para participar dessa coleção na Argentina, uma coprodução Brasil e Argentina. E para escrever, eu fiz a minha participação e depois o Flávio achou interessante, disse, eu também quero participar. Então, Leonardo Costaneto, da editora Sangres, lançou também com o Flávio isso e depois fica para um outro momento. Acordo de madrugada, pego um papel assim, pego um lápis e escrevo uma frase, só quero meu lápis de olho. No dia seguinte, não entendia nada do que estava escrito naquele papelzinho. Mas eu sonhei, ou isto foi mesmo verdade? Flávio, isso é só para os fortes, só para você mesmo acordar de madrugada e escrever no papelzinho, porque para mim não deu muito certo. Lápis de óleo? De lápis de olho, de maquiagem. Com Ai, sono, ok, agora que eu percebi. eu acordei com a inspiração como professor. E tinha que escrever. Tinha que escrever, O que peguei um estava à papel, mão. como o professor falou, né? Peguei um lápis, só que era um lápis de olho. No dia seguinte, não sabia nada do que eu tinha escrito. Estava tudo borrado. Bem, muito bem. Podem pôr Vamos as lá, as fotografias. fotos que depois já então. vamos É que o então Flávio não estava falar esperando aqui. por essas fotografias, que foi surpresa. Pronto. Ah, é? Vamos já mostrar a Isso vai ser surpresa apanhado. ao Esta Flávio. aqui, pronto. Aqui é a capa do livro, não é? Que temos aqui connosco. Dos pigarreios. Esse foi o nosso evento lá no Baldaia, quando a gente conheceu o Flávio e a Márcia no lançamento. Agora lá em casa já vão ver quem é a Márcia. O a bailarina. Emanuel, a A Márcia bailarina, muito bem. e nós ali. Aí foi a tertúlia que o Flávio fez com o Raul Tomé. Né? A gente sempre coloca um autor português e o Flávio para a gente fazer essa ponte entre Brasil e Portugal, falar de literatura. Também foi lá no Palácio Baldaia no ano passado, né? Agora, dia 26, vai ter uma outra conversa, tertúlia, né? Às 11 horas da manhã. Aí agora com o João Dórdio. Ok. Eu e o João Dórdio vamos lá. O João conversar. também estou a ver que está em todas. Ele. O João e o Jorge não perdem uma, não é? Muito bem. Pronto, e temos o modelo fotográfico, não é? Aqui. Esse aí foi na tertúlia, né? Com o Raul Tomé. Também é. Foi muito interessante essa conversa, porque é muito bom a gente ter essas impressões entre um escritor brasileiro, que tem uma outra realidade, e o escritor português. Sim, sim. Então, esses encontros são muito ricos de troca, de conhecimento. Sim, sim. É uma coisa bem descontraída mesmo. A nossa intenção no Infinito é isso, é fazer um encontro bem agregador, de bate-papo, de conversa. Essa é a assessoria literária da arte do livro Outros Tantos, que a gente faz as divulgações nas redes sociais, uma leve biografia do Flávio. Esse foi o lançamento aí com você. Em São Paulo, esse lançamento lá Esta foto é em São Paulo. em São Paulo, Foi no dia do lançamento lá em setembro. Vocês são os dois paulistas? Sim. Não, ele é paulista, eu sou pernambucana com metade de carioca no meio, porque meu pai é pernambucano, minha mãe é carioca, misturou tudo, aí 38 anos de Rio de Janeiro e 8 anos de Recife. É lá. Muito bem. Aí foi na Livraria Cultura, né? Não, esse foi na Livraria da Vila. Ah, da Vila, isso, Vila. na Livraria Onde da está? Vila. Vila Mariana? Vila Mariana. Vila Madalena. É, Madalena. E aí esse é o livro que... E agora, sexta-feira, né, amanhã, 7 horas da noite, estaremos na Livraria Barata, para o Flávio fazer a apresentação e o lançamento do Outros Tantos. Portanto, agora, nestes próximos tempos, você está focado neste livro, na sua divulgação. Isso, esse é o meu último livro, Ou, né? ou já está já com outro na gaveta para sair depois? Não, estou trabalhando no outro, né? Já? Um romance, né? Mas vai demorar um pouco. Esse aí é o livro que eu tenho. Alguns desses Qualquer contos. pessoa pode ir. Sim, Sim. sejam todos Ok. muito Todos bem-vindos. convidados. E amanhã, microfone aberto. amanhã